Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, galerinha? Tudo jóia? Prontos para mais uma videoaula de história? Vamos lá? Bom, na aula passada nós falamos sobre a importante civilização grega. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a importante civilização romana. Para a gente começar, a gente tem que pensar em como os romanos influenciam a nossa vida, como a história da civilização romana chegou até nós. Por que a gente tem que estudar os romanos, professora? Nós vimos, né, que esses povos da antiguidade, todos eles nos deram contribuição importante culturalmente, né? Para a nossa cultura, práticas, objetos, coisas que nós usamos no nosso dia a dia. E com os romanos não foi diferente. Né? Os romanos, eles são os criadores, por exemplo, dos primeiros códigos de lei, assim, do direito escrito em detalhes, né? As leis em detalhes, tá? Para julgamentos, enfim, o direito romano é a base do nosso direito, do conjunto das leis que nós temos no nosso país hoje, tá bom? Então, o direito, a lei que vai ser escrita e que vale para todos, tá? Tem origem no mundo romano. A nossa língua portuguesa é uma língua de origem latina, né? O latim, que era o idioma oficial de Roma, tá? Muito do dia a dia da cultura romana, daquele contexto, foi sendo adaptado e nós temos hoje, por exemplo, a prática do teatro, né? A apresentação de teatro, as peças teatrais, tá? Então, muito do que os romanos faziam e a forma como eles inventavam e trabalhavam certas coisas, nós temos hoje. Né? Os romanos foram os inventores, por exemplo, de uma instituição política importante, o Senado, né? Aquele grupo de pessoas responsáveis pela legislação, pela elaboração, criação das leis. Né? E nós temos um Senado hoje, né? Hoje nós temos não só senadores, nós temos deputados também, mas o Senado é uma instituição republicana importante. A república é criação romana, né? Então, a república é res público, né? A coisa pública, alguém que cuida, né? Que é escolhido e cuida da coisa pública. Então, nós temos aí origem, né? Muita coisa da nossa cultura ocidental é vinda da cultura romana. E os romanos também, né? Já quase lá mais para frente, para o período do Império, mais para o final do Império, a gente vai estudar que a religião cristã, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, o cristianismo foi instituído como religião oficial do Império Romano pelo imperador Teodósio. Tá? Bem mais à frente, né, nas aulas de hoje, a gente vai estudar o período do surgimento de Roma, da monarquia e da república. Mas lá no Império vai surgir a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma instituição religiosa importantíssima no mundo, para nós, nos dias de hoje. Né? Porque tem uma influência social até os nossos dias, tá bom? Então, muita coisa interessante, muita coisa importante. Vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo da civilização romana, tá? Vamos lá. Bom, a história de Roma ela se divide em três grandes períodos. Nós temos aí o período da monarquia, e nesse período da monarquia, a gente vai ter o domínio de um povo, tá? Indo-europeu, de origem indo-europeia, chamado etruscos. Lembra que quando nós estudamos a Grécia, nós vimos que a civilização grega foi formada por 4 povos de origem indo-europeia? Nós falamos dos aqueus, dos eólios, dos jônios e dos dórios. Aqui, quando a gente fala de civilização romana, nós temos que falar de alguns povos também que deram origem ao romano, à civilização romana. Então, a gente fala de etruscos, a gente fala de latinos, a gente fala de sabinos, tá? Então, a gente fala de povos também de origem indo-europeia. Tá bom? Então, durante o período da monarquia que nós vamos estudar hoje, o povo que dominou, que esteve à frente, né, que liderou foram os etruscos, tá bom? Depois a gente tem um período da história de Roma chamado de República, né, onde a principal instituição era o Senado, tá? E depois os imperadores, o Império Romano, os Césares, tá bom? Mas na aula de hoje nós vamos estudar
os dois primeiros períodos da história de Roma, monarquia e república. Se vocês observarem nessa animação, vocês vão ver o tanto que o território romano, tanto que o império, tanto que Roma foi se expandindo até se tornar um grande império, tá? Depois vocês vão observando com calma aí, né? Pelo surgimento das cores aqui, os domínios, quanto o domínio territorial de Roma foi ampliando até se tornar um grande império, tá bom? Vamos lá? Bom, a localização geográfica de Roma, Península Itálica, tá? Península Itálica, parte, a gente pode dizer assim, parte sul, peninsular, tá? Da Europa, tá bom? Onde hoje é o país Itália, tá? Onde é a Itália. Bom, professora, que imagem é essa, professora? Bom, aqui, quando a gente fala de Roma, a gente tem duas versões para o surgimento da cidade de Roma e da civilização romana. Uma primeira versão que é mitológica, que é uma lenda, né, uma história. Uma lenda é o quê? É uma história que mistura realidade com o imaginário, né? Com ficção, com ilusão. Tá? E nós temos aqui a origem mitológica, essa crença mitológica da criação de Roma. Nós temos aí os dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, né? Nessa história, o que vai acontecer? A mãe de Rômulo e Remo vai ser perseguida, né, pelo irmão do seu marido, e ela coloca os dois pequeninos num cesto, num rio, e esses irmãos gêmeos bebês vão ser encontrados por uma loba, vão ser cuidados e alimentados por essa loba, e posteriormente serão encontrados por um casal de pastores, né, que vão cuidar deles como filhos. Quando esses dois meninos, Rômulo e Remo, crescerem, eles vão se dar conta que eles eram herdeiros, né, eles tinham um avô importante que era proprietário de terra, e aí eles vão querer ir em busca desse avô, eles vão descobrir que esse avô está preso, né, que esse irmão que expulsou a mãe deles prendeu o pai deles, esse tio, né, bem malvado, bem cruel, e vão em busca, vão libertar esse avô e vão matar esse irmão, né, do avô, esse tio-avô deles, e o avô deles, o Numitor, vai dar a eles terras, né, como retribuição por terem salvado ele. E aí eles vão acabar brigando, né, os dois irmãos gêmeos vão acabar brigando, e o Rômulo vai matar o Remo. Quando o Rômulo mata o Remo, nós temos aí o Rômulo, na verdade, após a morte do Remo, o Rômulo fundando a sua cidade, né, nas terras que ganhou do seu avô Numitor, a cidade de Roma. Tá? Isso é a versão mitológica, histórica, mitológica, na verdade, né, para a criação de Roma. Tá bom? Bom, professora, como é que você sabe dessa história, desse mito, né? Boa parte da história da fundação da cidade de Roma e do período monárquico de Roma, a gente tem como fonte histórica aí o poema Eneida, de um romano chamado Virgílio. Tá? Lembra lá que a gente viu na história da Grécia que tinha os poemas Ilíada, Odisseia de Homero, que dava para a gente conhecimento do período pré-homérico e homérico? Pois é. Aqui a gente sabe da origem de Roma e da parte monárquica de Roma muito por esse poema de Virgílio, poema Eneida, tá bom? Bom, aqui tem uma explicaçãozinha para vocês, né, da lenda que eu já contei. E vamos ao período monárquico. Bom, eu contei para vocês a versão histórica da lenda, e tem a versão científica, né? Que seria o quê? Seria essa fundação dessa cidade de Roma por invasão de vários povos na região da Península Itálica, né, da Península, e juntos dando formação aí, latinos, etruscos e sabinos, formando a cidade de Roma, tá bom? Bom, nesse período da cidade de Roma, de início de formação da cidade de Roma, nós vamos ter um domínio dos povos etruscos e vários reis etruscos, aproximadamente 7 reis de origem etrusca,
tá? Se eu não estou enganado, 7 reis etruscos. E nesse período, como é que foi organizado? Monarquia é o governo de um rei, é o governo de um. Então, nós vamos ter um período inicial da história de Roma com uma Roma sendo governada por reis, tá bom? Reis. E aí, esses reis do período monárquico, eles não tinham poder, superpoderes, mandavam e desmandavam sozinhos, não. Eles tinham o poder limitado por uma pequena assembleia que eles chamavam de Senado. Formada por quem? Formada por esse grupo aí de homens que eram proprietários de terra, tá? Os homens poderosos, ricos, chamados de patrícios, tá? Patrícios vem de pater, família, pater poder, ou seja, é o pai que chefiava uma grande família, né? O chefe de um gênero, de uma grande família, tá bom? E esses patrícios, homens poderosos, que tinham essas terras e detinham esse poder, faziam parte, formavam esse senado que limitava os poderes desse rei, tá? Esse rei, ele tinha função militar na hora da guerra, ele tinha função administrativa de organizar, mas esse rei ele fazia leis, fazia, mas tudo que vinha desse rei, principalmente as leis que esse rei criava, podia ser vetada, ou seja, podia ser não aceita ou ser aceita pelo Senado, e aí, então, se o Senado aceitasse, passaria a valer, tá bom? Então, esse Senado já tem uma função importante aí, desde o período inicial, desde a formação de Roma, tá bom? Então, a sociedade romana nesse período, que grupos de pessoas existiam, professora, nesse período? Nós vamos ter aqui, basicamente, 4 grupos. Aqui, a princípio, eu coloquei para vocês 3. Quem são esses homens ricos que eu falei para vocês, proprietários de terra, os patrícios, tá? O que é aristocrata, professora? É o proprietário de terra que tem poder, tá? Que tem direitos políticos, que opina, que tem participação no governo, tá bom? Pertenciam às famílias nobres. Os clientes, professora, quem são os clientes? Os clientes são aquelas pessoas humildes, pobres, são pessoas, homens livres, muitos deles estrangeiros, que acabavam trabalhando, presos aos patrícios, trabalhando para os patrícios, tá? Em troca da sua sobrevivência, em troca de proteção, eles trabalhavam para os patrícios, estavam presos aos patrícios, dependiam dos patrícios, tá? A sua sobrevivência. E nós temos ali os plebeus. Os plebeus eram uma classe muito numerosa, a mais numerosa, né? E eles não tinham direitos nenhum, eles não participavam da política, ou seja, não participavam das decisões dentro de Roma, tá? Eles não podiam. Eles eram pequenos proprietários de terra, pequenos comerciantes, né? Aqui eu coloquei, foi colocado que eles eram pobres, mas não pobres, paupérrimos, né? Eles eram pequenos em relação aos patrícios, eles tinham menos posses, tá bom? Eles eram desprovidos dessa nobreza, eles não eram originários dessas famílias de gêneros, não. Eles eram uma classe numerosa, que não tinha direitos. E, além de não ter direitos, eles eram proibidos, né? Havia uma lei que proibia o casamento entre patrícios e plebeus. Então, aqui a gente tem uma sociedade bem dividida e ninguém passa de um grupo para o outro. Patrício, plebeu, cliente, tá bom? E a gente também tem, gente, os escravos, né? A sociedade romana, ela é uma sociedade escravocrata, tá? De muita importância a escravidão dentro de Roma, assim como a escravidão dentro de Grécia, nós vimos. Que tipo de escravidão a gente tem em Roma? Né? A gente tem 2 tipos de escravidão: a escravidão também por dívida e a escravidão por prisioneiro de guerra. Então, prisioneiro de guerra e escravidão por dívida. A gente já falou sobre esses 2 tipos de escravidão do mundo antigo, né? Lá quando a gente falou de Grécia, né? Muitos plebeus, né, não tinham, muitos clientes também não tinham como pagar, né? Não conseguiam quitar as suas dívidas com os patrícios e acabavam se tornando escravos dos patrícios,
tá bom? Então, a escravidão muito presente na civilização romana. Bom, aí a gente tem o fim do período monárquico e o início do período republicano. Professora, por que que acabou a monarquia, né, dos reis? Porque houve um rei, se eu não me engano, chamado Tarquínio, tá? O último rei etrusco. E Tarquínio, ele vai dar um chega para lá no Senado. Ele não vai querer deixar o Senado interferir nas decisões dele. Sabe aquele rei mais assim, eu que vou decidir, eu que sei? Então, o Tarquínio agiu dessa forma. E aí, o Senado não gostou, e o Senado tratou, né, de imediatamente dar um jeito de tirar ele, de depor ele do poder, e o Senado assume, né, como principal órgão máximo aí dentro da estrutura política de Roma, tá bom? E aí a gente tem, com a deposição de Tarquínio, o início do período republicano. O Senado é o principal órgão, o órgão máximo da República Romana. Como é que funcionava? Ele funcionava como se fosse um órgão legislativo, criador, elaborador de leis, tá? Aprovador de leis, tomava as principais decisões dentro da história romana. Se fosse decretar guerra ou se não fosse decretar guerra, se fosse manter paz ou não, quanto que ia gastar na guerra, quanto que não ia gastar na guerra. Todas as principais decisões eram tomadas no Senado. Então, o Senado estava à frente da administração política, militar e econômica de Roma, tá bom? Só que o Senado, junto com os senadores, né, vocês estão vendo aí a imagem, né, do Senado romano, junto com os senadores romanos, a gente tem outras figuras, outros funcionários, vamos dizer assim, funcionários públicos que vão surgir dentro, magistrados, né, eram assim chamados, que vão surgir com determinadas funções específicas dentro do mundo republicano romano, né? Os questores, os edis, os pretores, os pontífices, os censores, tá? Dentro do Senado, esse Senado ele era presidido, né, pelos dois cônsules que tinham a função, né, de organizar as sessões ali do Senado, tá? Tomar a frente ali, né? Tá vendo esse homenzinho aqui ao centro, né? Reorganizando ali toda a conversa, tudo que ia ser decidido, tá bom? Professor, eu tenho que ficar decorando esses nomes, questores, pretores, edis? Não, olha só, o importante é saber que havia uma superestrutura, né? Superorganização política dentro da República Romana. Professor, o que é república? República é uma forma de governo onde representantes da sociedade tomam as decisões, né? Então, aqui, cuidam da coisa pública. O Senado romano fazia isso, tá bom? Nesse contexto, tá? Vamos dar continuidade aqui. Eu coloquei para vocês o que cada um desses fazia, só a título de... Desculpa, vamos voltar. Só a título de curiosidade, tá? Deixa eu tirar essa coisinha daqui para visualizar melhor. Botei questores. Os questores eram os coletores de impostos, os cobradores de impostos, né? Cobravam os impostos que deviam ser pagos a Roma. Os pretores, os juízes, né? Tinham funções no exército também. Os edis cuidavam da limpeza das festas da cidade. Os pontífices, os cultos religiosos. Os romanos, eles eram politeístas, durante boa parte da história romana eles eram politeístas, e muito da história mitológica, da história dos deuses romanos, né? A mitologia grega está presente dentro da mitologia romana. Muitos deuses gregos foram transferidos para a mitologia romana, os romanos, até porque os gregos fazem parte da formação da civilização romana. Então, muitos deuses romanos, na verdade, têm representação dentro da mitologia grega, só mudou o nome, né? Saiu do grego para o latim, tem um nome em latim, mas são bem correspondentes, tá? Vocês podem procurar estudar em mitologia romana, vocês vão ver que está muito ligada à mitologia grega. Tá bom? Então, a gente tem aí os censores, que eram aqueles que contavam a população. Sabe o censo? Aquela pessoa que bate na nossa casa e quer saber quantas pessoas moram ali, né? Quantas televisões tem na sua casa, fazer o censo, contabilizar, saber como é que está a vida da população. Então, já invenção romana aqui, os censores também já faziam isso, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem para falar? Falei para vocês, né? Professora, o que vai dar ruim na República Romana? Durante a República Romana, a gente vai ter uma briga
né? Uma certa rivalidade entre os dois grupos aqui, maiores e mais fortes dentro da sociedade romana, os patrícios versus os plebeus, né? Por quê? Porque os plebeus, eles eram excluídos, eles não ocupavam esses cargos de questores, pretores, edistas, nada disso. Só tinha patrício ali, né? Então, os plebeus eram excluídos e ainda eram proibidos de casar, de haver casamento entre patrícios e plebeus, tá bom? Então, eles não tinham direitos políticos, eles não tinham participação e eles desejavam mais participação, eles desejavam estar mais presente nessas decisões, tá bom? E dívidas contraídas pelos plebeus e acabavam, né, os credores agiam de forma desumana, os patrícios acabavam fazendo dos plebeus que os deviam, não conseguiam pagar, escravos. Então, os plebeus começaram a levantar uma bandeira aí de luta, tá, contra os patrícios, tá? Os plebeus contra os patrícios. Aí, cansado das promessas do Senado, os vão se retirar, né, desse local aí onde ia ser feita uma reunião com o propósito de fundar. Os plebeus foram mandados, né, para um determinado lugar pelos patrícios. Os patrícios não aceitaram ficar ali e se retiraram e foram para um outro lugar com o propósito de fundar uma nova cidade. Para voltar, os plebeus exigiram e conseguiram a nomeação de 2 representantes. Olha, gente, isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei com vocês aqui, ó, a briga entre os dois, patrícios e plebeus? Os plebeus, se sentindo injustiçados, né, se retiram para um novo lugar, um lugar chamado Monte Sagrado, e lá eles vão ficar e vão ameaçar formar uma nova cidade, a não ser que eles tenham representatividade. E aí o Senado patrício vai ter que acatar, com medo, né, do que poderia acontecer, já que a classe plebeia era uma classe muito numerosa, muito mais plebeus do que patrícios existiam ali, e aí eles permitem a participação de 2 representantes, 2 plebeus que iriam representar toda a classe plebeia dentro do Senado. Tá? É o que a gente vai chamar de criação do tribuno da plebe, né? A presença dos plebeus, ó, a vitória dos plebeus e o tribuno da plebe, os plebeus podendo participar da vida política através de 2 representantes, tá? O tribuno da plebe, botei aqui, ó, eles podiam propor leis e vetar aquelas contrárias aos interesses da plebe, estavam ali dentro do Senado participando. A lei Canuleia é aquela lei que veio permitir o casamento entre patrício e plebeus. Aqui são as vitórias, as conquistas ao longo, tá, do período republicano dos plebeus, tá bom? A lei Licínia Sextia, que proibia a escravidão por dívida, tá? E permitiu o acesso à terra pública, e entre 449 e 300 a.C., foram votadas leis que aboliram a escravidão, e permitiu o exercício de função em qualquer magistratura por plebeus. Caraca, professor, eles conseguiram tudo isso? Sim, manifestações sociais, né, por parte dos plebeus, pressão, tá? E aí eles conseguiram primeiro o tribuno da plebe, depois vieram as leis, né, permitindo o casamento, acabando com a escravidão por dívida, e por fim, bem mais à frente, a gente vai ter a abolição da escravidão e o acesso dos plebeus a cargos de magistratura. Tá bom? Então, vitória aí. A organização política do período republicano era da seguinte forma, eu falei para vocês, o Senado, o órgão principal, o órgão máximo, tá? Durante toda a República, chefiados pelas grandes famílias romanas, os patrícios, grandes famílias romanas, os patrícios, tá? E detentores dos direitos políticos, né? Os controladores ali da vida política. O consulado encarregado da administração era exercido por 2 cônsules. Os cônsules eram vamos dizer assim, os caras que presidiam o Senado, né? Que organizavam o Senado, tá bom? Que estavam à frente do Senado. E o ditador era aquele cara que quando Roma estava sofrendo perigo, na iminência de alguma guerra, de alguma invasão, né, algum perigo para a pátria romana, esse cara era nomeado para ficar por 6 meses ali com poderes absolutos no intuito de manter, de proteger Roma daquele perigo, daquele invasor, tá bom?
Como é que era a vida econômica? O que é isso? O que eles faziam para sobreviver, professora? Bom, agricultura e comércio, né? Os romanos praticavam comércio com os gregos, com outros povos ali contemporâneos deles, e a agricultura, né? Agricultura de subsistência, tá bom? Inicialmente na produção e na comercialização de pães, legumes, a carne já era mais raro, né? Mais tarde, mais variedades como ovos, peixes, ostras, cogumelos, ou seja, o comércio de produtos ali em geral para alimentação de subsistência. E comércio no mar Mediterrâneo, comércio de outros produtos com outros povos pelo mar Mediterrâneo, tá bom? Aqui tem para vocês as principais cidades portuárias, as mais importantes dentro de Roma, né? A importância do mar Mediterrâneo aqui, tá vendo? Como se fosse uma bota, né? A península. Aí aqui eu coloquei para vocês as primeiras conquistas romanas, necessidade de conter a ameaça externa e conseguir mais terras produtivas. E por isso que a Roma foi expandindo. Aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês lá no início, que ele é um mapa animado, vocês vão ver que vai crescendo o território. Olha aí, ó, necessidade de evitar novas invasões, perder território para novos povos invasores e conseguir mais terra produtiva para a agricultura. Olha aqui, ó, o Império Romano que se formou, né? As regiões que foram sendo conquistadas, há um período da República de expansão. Depois vocês podem ver a animação com calma, tá, pessoal? Ó, devagarzinho. Aqui é sobre a religião romana, rapidamente, para a gente terminar. Eu falei para vocês, ó, um deus lá na mitologia, a mitologia grega, Afrodite, aqui na mitologia romana, Vênus, deusa da beleza. Apolo, né? O deus da profecia, da medicina, lá na romana, Febo. Então, tem toda uma correspondência, depois vocês podem ver com calma, um por um aqui, tá bom? Aqui no final eu coloquei para vocês o legado romano, né? O direito romano, a contribuição romana para a cultura ocidental, que é a nossa também, tá bom? Coloquei aqui para vocês o direito, tá? Depois vocês podem ler com calma, né? Direito para os estrangeiros, direitos ligados à questão dos órfãos, dos idosos, o direito natural. Depois vocês podem ler com bastante calma aqui, direito público, direito privado, com calma. Aqui, para a questão cultural, olha, a questão do teatro, né? As obras monumentais romanas, né? Muito importante a arquitetura romana. Depois vocês podem ler com calma, né? As peças teatrais, as emoções, né? Os circos, espetáculos que eram propostos para a população em geral. Bom, muito interessante, tá? A arquitetura romana, a literatura, a língua latina, né? Que eu falei para vocês que a língua portuguesa é originária da língua latina, tá bom? Aqui a gente tem os créditos dos slides e fim. Professor, é muita informação, tem exercício para fazer, hein, galera? É muita informação, mas é muita coisa importante, é a nossa vida, é a nossa história, a história da cultura ocidental, da qual nós fazemos parte. Então, Roma é uma civilização mega importante. Reassista essa aula quantas vezes for preciso, façam os formulários, leiam a apostila, façam os exercícios da apostila, estudem, tá bom? Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar juntinho novamente na sala de aula, cada um nas suas escolas, tá? E com a nossa vida de volta ao normal. Continuem se cuidando, um beijo e até a nossa próxima aula.